Olá pessoal, aqui quem está falando é o professor Ronaldo Lamarão e para a gente dar prosseguimento ao nosso primeiro vídeo, vamos falar agora das demais alterações do decreto do pregão eletrônico. Nós falamos as 7 primeiras, agora vamos falar da 8ª até a 16ª alteração. Pois bem, qual é a 8ª alteração que teve esse decreto? Bem, gente, a estimativa de preço. Com relação à estimativa de preço, houve uma grande mudança. Havia sim um entendimento que, melhor dizendo, uma dúvida, se o edital deveria trazer ou não expresso o orçamento que a administração se utilizou. A jurisprudência do TCU, nesse sentido, era que o orçamento ele devia fazer parte do processo do pregão, ou seja, da fase interna, mas não necessariamente estaria obrigado a ser publicado, a ser colocado no edital. Porém, gente, em razão até do princípio constitucional da publicidade, caso algum licitante desejasse obter aquela informação, bastava entrar com pedido de esclarecimento que a administração pública era obrigada a dizer. Hoje isso mudou. O pregão hoje, pregão eletrônico hoje, com a alteração desse decreto, ele deixou expresso que esse orçamento ele é totalmente sigiloso. Mas esse sigilo ele não é, obviamente, eterno. Esse sigilo ele vai durar até o final do procedimento. Ao final, sim, será divulgado, ou seja, a publicidade será dada, mas será dada uma publicidade postergada, não uma publicidade antecipada. Então não há problema nenhum. A única ressalva que o edital, ou melhor dizendo, desculpe, que o decreto faz com relação ao valor orçado é que quando for escolhido o tipo maior desconto, aí sim a administração está obrigada a fornecer o valor do orçamento. Porque o maior desconto se dará em cima de algum patamar e tem que saber que patamar é esse. Então vamos para a nossa 9ª observação, com relação ao pedido de esclarecimento. Gente, o pedido de esclarecimento, ele tinha o prazo de 3 dias úteis para ser feito. 3 dias úteis antes de iniciar a sessão. Esse prazo não mudou, esse prazo permaneceu. O que se alterou foi que agora o decreto prevê expressamente prazo para o pregoeiro responder. O prazo do pregoeiro responder um pedido de esclarecimento é de 2 dias úteis após o protocolo desse pedido de esclarecimento. Agora, a 10ª alteração, que é importante, na verdade já existia, já era jurisprudência e também já era entendimento da doutrina, que diz o quê? A resposta ao pedido de esclarecimento, ela vincula tanto a administração quanto aos demais licitantes. Isso, como eu já disse, pessoal, já existia, só que agora o decreto deixou expresso. A 11ª alteração fala com relação à impugnação. Com relação à impugnação, houve uma modificação. O prazo para a impugnação ficou um pouquinho menor. Antigamente o prazo era de 3 dias úteis antes da sessão. Desculpa, de 2 dias úteis antes da sessão. E agora ele é de 3 dias úteis da sessão, igual ao pedido de esclarecimento. E o prazo que o pregoeiro tinha para responder esse recurso, que era de 24 horas, passou para 2 dias úteis. Então hoje, tanto o pedido de esclarecimento quanto a impugnação têm os mesmos prazos. 3 dias úteis antes da sessão para serem feitos, e o pregoeiro, por sua vez, tem 2 dias úteis após o protocolo para responder. Agora sim, na nossa 12ª observação, há uma alteração também, que se diz com relação à apresentação da proposta. Uma alteração meramente procedimental, mas é uma alteração. O que diz o novo decreto? As propostas, quando a gente inserir elas no sistema, elas não vão ter mais uma ordem de classificação. Essa ordem de classificação das propostas apenas será dada ao final, após o julgamento dos recursos.
Antes disso, o legislador entendeu que pouco importa o seu preço. O que vai importar sempre é a ordem final dessa classificação. A 13ª alteração, pessoal, aí realmente ela também é muito importante. Foi criado pelo decreto novo 2 meios novos de disputa, que são o meio aberto e o outro que se chama aberto e fechado. Atenção que não são 3, são 2. O primeiro aberto e o segundo chama-se aberto e fechado. O primeiro, o meio aberto, como é que é isso, gente? A fase de lances vai ter duração apenas de 10 minutos. Após isso, se nos últimos 2 minutos houver um lance, vai ser dado vai abrir o sistema randômico por apenas 2 minutos. Se houver mais um lance nesse tempo, o sistema randômico é prorrogado por mais 2 minutos e assim sucessivamente até parar, até ninguém mais dar lance. Já o sistema aberto e fechado, ele vai ter uma outra característica. A fase de lance dele vai durar 15 minutos. Após isso vai entrar o sistema randômico, que vai ter duração de mais 10 minutos. Antigamente esse sistema randômico ele variava de 30 segundos a 30 minutos. Então na prática, às vezes quando ele era aquele tempo máximo de 30 minutos, a disputa já tinha acabado há muito tempo e as pessoas tinham que ficar lá esperando. Então o legislador chegou realmente ao entendimento que 10 minutos é tempo mais do que suficiente. Dá mais do que suficiente para você abaixar o seu preço até onde você entender melhor. Ao fim desse sistema randômico, esse novo sistema randômico, aí foi criado mais uma novidade. Vai ser pego o autor da melhor proposta e todos aqueles que ficaram numa margem até 10% superior ao menor valor, e vai ser dada uma nova oportunidade para todos esses darem mais um lance. Esse lance será fechado, será secreto, e eles vão ter o prazo de 5 minutos. Então, após esse sprint final, o pregoeiro vai pegar todas essas propostas que participaram dessa última fase de lances, né, e vai fazer a classificação geral. Então, na verdade, aquele licitante que ganhou pelo menor preço até aquele momento pode não vir a contratar. Por exemplo, o licitante que foi em terceiro ou quarto lugar e que por algum problema técnico ou por ter uma internet mais lenta e tudo mais não conseguiu diminuir o preço, ele terá a oportunidade sim de abaixar aquele valor. Isso inclusive vai dificultar bastante a utilização de robô, porque o robô ele vai te garantir a vantagem naquele momento, até ganhar aquela fase. Depois dali, todos aqueles terão a oportunidade de dar mais o seu último lance. Aí vai diminuir mais ainda o preço. E aí não tem como o robô saber qual vai ser o lance. Então essa foi uma boa inovação e também uma inovação que vai aumentar bastante a competição e tende também a diminuir ainda mais o preço. A 14ª observação que eu tenho para fazer a vocês é que quando não houver mais lances, no sistema aberto, ele vai gerar uma oportunidade, parecido com o que a gente já falou, para que os três próximos licitantes, caso não tenha ninguém enquadrado nessa faixa de 10%, participem dessa última oportunidade. A nossa 15ª observação é que o início da nova proposta, ou seja, você terminou, você abaixou o seu preço ainda mais, você tem que mandar a sua nova proposta adequada a esse valor. Antigamente, muitos editais davam prazo de 15 minutos, 10 minutos, 30 minutos, que dependendo do objeto, não é suficiente para você conseguir adequar o seu preço, adequar a sua planilha e mandar isso para lá. Então agora, o novo decreto ele diz o seguinte: o prazo mínimo, preste atenção, o prazo mínimo para o licitante poder adequar a sua proposta é de 2 horas.
Claro que o edital, dependendo da complexidade do objeto, pode dar um prazo maior, mas agora o prazo mínimo é de 2 horas. E por final, gente, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, é que com relação às diligências, que era muito comum o seguinte: o pregoeiro suspender a sessão de licitação para fazer uma determinada diligência, faz essa sua diligência, reinicia o procedimento e as pessoas não estão sabendo e muitas das vezes as pessoas perdem a oportunidade. Então hoje vai ser uma obrigação do pregoeiro informar com no mínimo 24 horas de antecedência quando será reaberta de novo o pregão. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essas foram as 16 observações que eu trouxe. O decreto do pregão, ele trouxe algumas outras alterações, mas essas eu achei as principais alterações e eu quis compartilhá-las com você. Tá? Existindo qualquer dúvida, entre em contato com a gente, estando vocês precisando de uma assessoria, cursos, falem com a gente. O nosso contato vai estar aqui embaixo do vídeo, ok? Muito obrigado a todos e tenham um bom dia.